Fala pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui de novo com mais um estudo de física e o tema agora é movimento uniformemente variado. Já estudamos o movimento uniforme, que como visto anteriormente, ele tem como característica velocidade constante e percorrer distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Então, agora o nosso estudo de movimento uniformemente variado, ou alguns abordam como movimento retilíneo uniformemente variado, quando a minha análise é feita em uma linha reta, e esse MUV ou MRUV compreende mudanças de velocidade. Agora, o meu móvel não tem a velocidade constante. Ele não permanece sempre na mesma velocidade. Pelo contrário, ele sempre vai mudar de velocidade. E sempre muda de velocidade, aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade, de forma constante. Ou seja, a mesma quantidade a cada segundo. Esse tema é bem amplo, mas hoje aqui nós vamos estudar apenas a aceleração média, que seria a análise, a quantificação dessa mudança de velocidade, e os tipos de movimento, ou seja, como pode acontecer meu movimento de acordo com a velocidade e com a aceleração. Bem, vamos começar então o nosso estudo de aceleração, que é chamada como aceleração escalar média. Vamos primeiro definir bem o que é aceleração. Pessoal, aceleração é a mudança de velocidade, é uma quantificação dessa mudança de velocidade. Se eu não mudo de velocidade, ou seja, se eu estou num movimento uniforme, eu não tenho aceleração. A minha aceleração ela é sempre zero. Agora, se eu tenho mudança de velocidade, então eu tenho aceleração. A aceleração só ocorre na mudança de velocidade. É a quantificação dessa mudança de velocidade. Tá, mas como eu calculo essa mudança de velocidade? Como eu calculo essa aceleração média? Cabe chamar atenção aqui que a mudança de velocidade, principalmente no nosso dia a dia, ela não é feita de forma constante. Por exemplo, eu estou acelerando um carro. Eu estou andando de carro a, por exemplo, 60 km por hora. E eu preciso acelerar ele até 90 km por hora para realizar uma ultrapassagem. Então, provavelmente, essa aceleração ela não é feita de forma constante. Pode ser com maior intensidade no início e menor intensidade depois. Então, se vocês analisassem essa mudança de velocidade, a cada intervalo de tempo eu teria uma aceleração diferente, que é chamado de aceleração instantânea. Porém, os nossos estudos vão se concentrar mais na aceleração média, que significa a média dessa mudança de velocidade. Ok, mas como eu calculo então essa aceleração média? A aceleração média ela é o quociente entre a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Então, a aceleração média é o ΔV, que seria a variação de velocidade, divididos pelo ΔT, que seria a variação do tempo. Para mim fazer a variação da velocidade, eu sempre faço velocidade final menos a velocidade inicial. Assim como, para calcular o ΔT, eu faço o tempo final menos o tempo inicial. Então, percebam que sempre a variação de velocidade é o final menos inicial e sempre a variação do tempo é final menos inicial. Geralmente, a unidade utilizada na aceleração é o metros por segundo ao quadrado. Poderia ser usado quilômetros por hora ao quadrado, mas em geral se usa metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, a minha velocidade sempre tem que estar em metros por segundo e o meu tempo tem que estar sempre em segundos. Vamos a um exemplo então para conseguir aplicar essa aceleração média. Primeiro exemplo, um motociclista se deslocando com velocidade de 36 km por hora acelera até chegar em 90 km por hora em 5 segundos. Determine a aceleração média aplicada. Bom, como eu chamei a atenção de vocês, é necessário passar a velocidade de km por hora para metros por segundo, por causa da unidade da aceleração. Mas como que eu passo km por hora para metros por segundo mesmo? Bem, eu tenho uma relação. É necessário dividir por 3,6. E se eu quisesse passar de metros por segundo para quilômetros por hora, que não é o caso agora, eu multiplicaria por 3,6. Então, para passar 36 km por hora para metros por segundo, eu vou fazer 36 divididos para 3,6. 36 divididos para 3,6 me dá 10. Então, eu tenho 10 metros por segundo. Essa é a minha velocidade inicial. Agora, convertendo a velocidade final, que era 90 km por hora. Realizando a conversão, eu vou ter 90 divididos para 3,6.
90 divididos para 3,6 me dá 25. Então, eu tenho 25 metros por segundo. Agora, aplicando então a fórmula, pessoal, vou ter a aceleração média igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, a aceleração média eu vou ter a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final, nesse caso, é o 25 metros por segundo. E a velocidade inicial, nesse caso, é o 10 metros por segundo. Então, eu vou ficar com 25 menos 10. Divididos pelo intervalo de tempo, que nesse caso é 5 segundos. Então, eu vou ficar com 25 menos 10, que dá 15. 15 divididos para 5, então eu tenho 3. Logo, a minha aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Sempre lembrem que a unidade é metros por segundo ao quadrado. Então agora vamos classificar o movimento uniformemente variado. Primeiro tipo de movimento é o movimento acelerado. Eu classifico o meu móvel em movimento acelerado quando a minha velocidade e a minha aceleração têm o mesmo sinal. Como assim? Então, se eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva, o meu móvel está acelerado. Se eu tenho velocidade negativa e aceleração negativa, então meu móvel está no movimento também acelerado. Então, basicamente, basta eles terem o mesmo sinal que o meu movimento é acelerado. Segundo tipo de movimento, pessoal, movimento retardado. O meu movimento ele é classificado como retardado quando eu tenho velocidade e aceleração com sinais contrários. Então, se eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração negativa, eu tenho um movimento retardado. Se eu tenho uma velocidade negativa e uma aceleração positiva, então eu tenho também um movimento retardado. Basicamente, basta eles terem sinais contrários que o meu movimento é retardado. Certo? Vamos fazer mais um exemplo deste conteúdo. Exemplo 2, então. Um móvel varia sua velocidade de 20 metros por segundo para 5 metros por segundo em 3 segundos. Determine, letra A, a sua aceleração média e letra B, o tipo de movimento do móvel em 3 segundos. Bem, vamos à solução dos exercícios então. Nesse caso, como a velocidade já foi dada em metros por segundo e o tempo já foi dado em segundos, não precisa realizar nenhuma conversão de unidade. Basta substituir na fórmula. Tendo assim, a aceleração média, que é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo, igual à velocidade final, que nesse caso é 5, menos a velocidade inicial, que nesse caso é 20, divididos pelo intervalo de tempo, que é 3 segundos. 5 menos 20, eu vou ficar com 15, só que eu vou ficar com 15 negativo, né? Porque conservo o sinal do maior número. Então, eu vou ficar com a aceleração média igual a menos 15 divididos para 3. Menos 15 divididos para 3, então eu sei que a minha aceleração média é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por que deu um sinal negativo na aceleração? Porque ele está a cada intervalo de tempo com uma velocidade menor. Ele está reduzindo a sua velocidade conforme passa o tempo. Tranquilo, né? Vamos à letra B. Para saber o tipo de movimento, eu tenho que saber o sinal da velocidade, nesse caso, quando ele estiver em 3 segundos, que é a velocidade final. Eu tenho que saber também o sinal da aceleração. Se os sinais forem iguais, eu sei que o movimento é acelerado. Se os sinais forem diferentes, eu sei que o movimento é retardado. Vamos lá, então. Em 3 segundos, a minha velocidade do móvel é 5 metros por segundo. E em todo deslocamento, a aceleração média do móvel é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, reparem que eu tenho a velocidade positiva, 5 metros por segundo, e a aceleração negativa, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Sinais diferentes, logo, eu classifico o meu movimento como retardado. Certo, pessoal? Então, esse é o início do estudo de movimento uniformemente variado. Vimos, assim, a aceleração média, que é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, e os dois tipos de classificação do movimento, que é o movimento acelerado, quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, e o movimento retardado, que é quando a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes. Continuaremos, em breve, o estudo de movimento uniformemente variado. Beijos e abraços a todos. Valeu e até mais, pessoal!